Boa tarde. Hoje iremos apresentar nossa aula investida sobre o fim do Estado Novo. O Estado Novo foi a fase ditatorial do governo Getúlio Vargas. Ao todo, Vargas permaneceu no poder de 1930 a 1945, mas a fase do Estado Novo corresponde especificadamente ao período de 1937 a 1945. Teve início em novembro de 1937, quando foi realizado o golpe de Estado Novo, e foi encerrado quando os militares obrigaram Vargas a se retirar do poder. Como teve início o Estado Novo? O surgimento do Estado Novo em 1937 foi resultado de um longo esforço de Getúlio Vargas na construção de um regime autoritário no Brasil. É importante considerarmos que desde que assumiu a presidência em novembro de 1930, Vargas tomou iniciativas para centralizar o poder. Demonstração evidente disso foi na ação de Vargas em adiantar tanto quanto fosse possível a realização de eleições para formar a Constituinte no Brasil. Os esforços de Getúlio Vargas em centralizar o poder no Brasil foram parcialmente frustrados com a promulgação da Constituição de 1934, que determinava que novas eleições deveriam ser realizadas em 1938 e que Vargas não poderia concorrer à reeleição, pois havia sido eleito presidente indiretamente em 1934. No entanto, nessa fase da era Vargas, conhecida como fase constitucional, o presidente encontrou a justificativa que precisava para implantar medidas centralizadoras, as quais colocaram o Brasil no caminho do autoritarismo. Vargas utilizou-se da ameaça comunista como forma de ampliar o seu poder na presidência. Em 1935, aconteceu no Brasil a intentona comunista, tentativa dos comunistas de tomar o poder no Brasil pela via revolucionária. Antes disso, na verdade, o presidente já apoiava medidas autoritárias, que foram ampliadas depois da rebelião comunista. Em 1935, foi decretada a Lei de Segurança Nacional, que ampliava os poderes presidenciais para combater crimes contra a ordem social. Pouco tempo depois, essa lei foi endurecida por uma emenda aprovada pelos parlamentares brasileiros. Também foi criado um Tribunal de Segurança Nacional para punir os réus da lei aprovada em 1935. Nesse cenário, ampliou-se a perseguição a grupos da esquerda. Enquanto isso acontecia, o exército começou a alinhar seus interesses com os de Getúlio Vargas, no sentido de perseguir os grupos da esquerda e de implantar um regime autoritário no país. O resultado final desse processo levou ao golpe do Estado em novembro de 1937. O golpe aconteceu após o governo publicar um documento falso chamado Plano Cohen. Esse plano narrava as etapas de um golpe comunista que estaria sendo planejado. O documento, no entanto, havia sido elaborado por Olímpio Mourão e seus integralistas. O documento, que continha o Plano Cohen, foi descoberto pelo antigo ministro da Guerra, Góes Monteiro, e foi apresentado a Vargas e Eurico Gaspar Dutra, que aprovaram o uso do documento falso como pretexto para realizar o golpe no Brasil. A partir daí, Francisco Campos começou a organizar uma nova Constituição para o Brasil. Em novembro de 1937, Vargas ordenou o cercamento do Congresso Nacional e obrigou os parlamentares a retornarem para suas casas. Uma nova Constituição foi apresentada à nação. Vargas decretou o fim dos partidos políticos no país. Características do Estado Novo. A implantação do Estado Novo no Brasil seguia a tendência mundial de radicalização da política. Na década de 1930, surgiu e se consolidou uma série de regimes totalitários em diversas partes do mundo, tais como o estalinismo soviético, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Uma característica inicial do Estado Novo foi o fortalecimento do executivo, pois uma série de prerrogativas que estavam nas mãos dos estados e municípios passou para o nível federal. Outro ponto importante foi que o executivo acumulou as funções do legislativo, uma vez que o Congresso Nacional, assembleias estaduais
e câmaras municipais foram fechados. Isso também aconteceu em relação aos interventores, nome que se dava aos governadores do estado. O fortalecimento dos interventores foi inclusive um importante aparato de apoio ao poder de Vargas no âmbitos regionais. Durante o Estado Novo, o presidente sempre reforçou a valorização do nacionalismo, nomeando em seu governo de brasilidade. Essa característica era reforçada em ações do governo como a Marcha para o Oeste, Movimento de Habitação e Desenvolvimento do Interior do país e como forma de resgatar os reais valores nacionais. Na política, Vargas combateu o sistema partidário, que era enxergado pelo presidente como um mal. Vargas, inclusive, nunca formou um partido único, que representava o seu próprio governo, como acontecia nos regimes autoritários e fascistas da Europa. Além disso, a censura e a propaganda política foram partes importantes do Estado Novo. As duas questões eram da responsabilidade do Departamento de Imprensa e Propaganda, agência criada pelo governo em 1939. A respeito do DPI, as historiadoras Lila Schwartz e Eloise Starling afirmam: diretamente subordinado ao governo, com órgãos filiados nos estados e dirigido ao jornalista Lourival Fontes. O DPI era uma máquina bem planejada. Tinha 6 seções: propaganda, radiodifusão, cinema e teatro, turismo, imprensa e serviços auxiliares. E a tarefa de projetar as bases de legitimidade do Estado Novo. A agência interferiu em todas as áreas da cultura brasileira, censurou formas de manifestações artísticas e culturais, instrumentalizando compositores, jornalistas, escritores e artistas, e desenvolveu múltiplas linhas de ação. O uso de intelectuais e artistas era de extrema importância para o Estado Novo, pois Vargas sabia que a opinião deles era extremamente importante para legitimar as ações que o governo realizava e torná-las aceitáveis nas camadas mais baixas da sociedade. Outro ponto importante do Estado Novo foi a exaltação da figura do líder a partir da propaganda. O Estado Novo, enquanto regime que sustentava nos meios intelectuais, nas elites econômicas e nos meios militares, começou a ruir por volta de 1943. Um sinal claro disso foi a publicação Manifesto dos Mineiros, em que personalidades de Minas Gerais exigiam a instalação de um regime democrático no país. Nesse período, Vargas identificou que seu regime autoritário não teria vida longa após o fim da Segunda Guerra Mundial. A partir de 1943, Vargas fortaleceu essa aproximação. Essa nova fase de Vargas recebeu o nome de trabalhismo e visava garantir a sua influência na política brasileira assim que o sistema democrático fosse restabelecido. A partir de 1945, a pressão sobre Vargas para que uma eleição presidencial acontecesse era tamanho que Vargas decretou o auto adicional.